Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre políticas públicas e o papel do Ministério Público na consolidação do Estado Democrático de Direito. A nossa convidada é Maria Paula Dallari Butti, professora da Faculdade de Direito da USP, integrante do Conselho Nacional de Educação. Professora Maria Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Professora Maria Paula, seja bem-vinda. Bom, professora Maria Paula, o que são então as políticas públicas na visão do direito do Estado e o que faz uma política pública ser diferente de uma ação administrativa ou de um programa de governo? Olha, excelente pergunta. Eu pesquiso esse assunto há cerca de 20 anos, desde o meu doutorado, e essa é uma pergunta a se fazer. Qual é a diferença entre a política pública e os atos que compõem, que integram a política pública? E há uma diferença muito relevante e ela explica por que essa menção a políticas públicas, que era pouco ouvida no âmbito do direito 20 anos atrás, hoje é tão ouvida, há tanta referência a essa expressão. Política pública se caracteriza, eu defino como um programa de ação governamental. Na verdade, a definição é mais extensa, mas para a gente entender nessa resposta, basta isso. Ela não é uma ação governamental, ela é um programa de ação governamental. Portanto, ela envolve um conjunto de medidas, um conjunto de iniciativas que tem algumas características. Ela se volta à solução de problemas públicos, problemas complexos e uma ação de escala ampla. Esses problemas, além disso, eles são multidimensionais e, portanto, eles reclamam uma ação que é multidimensional e multidisciplinar. Isso é uma coisa importante para dizer quando a gente fala para o público de direito, porque, ao contrário do que muitos de nós do direito preferiríamos, não é possível descrever a política pública, reduzi-la aos seus aspectos jurídicos. A lei não contém uma política pública pronta. A lei descreve um direito, prevê, determina um direito, estabelece uma regra, um procedimento, mas a política ela é sempre estruturada por um conjunto de medidas. Alguns exemplos acho que são mais ilustrativos. Tem um exemplo de sala de aula que a gente usa muito, que é o caso do Bolsa Família. É um programa que eu chamo de programa de livro-texto, porque ele envolve várias ações, para ter uma ideia. Depois ele foi criado por lei, depois teve uma série de medidas de implantação, ele precisa de uma reserva orçamentária grande, ele precisa de um cadastro de usuários, esse cadastro foi criado depois e foi criado por instrumento infralegal. Depois ele precisa de rotinas de alimentação desse cadastro, precisa das rotinas de transferência do recurso, precisa da avaliação para saber se as condicionalidades estão sendo cumpridas, precisa da avaliação para saber como, uma vez que as pessoas atingem o mínimo de renda, portanto elas deixam de ser elegíveis ao programa, como é que elas vão sair do programa? Vejam quantas coisas, primeiro, transcendem aquilo que é exclusivo do direito. E por isso exige que muita gente participe disso. Assistente social, gestor público, pessoas da área financeira, tem uma série de outros profissionais. Então, é uma política que, muito claramente, não pode ser reduzida ao seu elemento jurídico. E isso da mesma maneira. Então, se a gente está diante de uma situação que pode ser enfrentada e pode ser resolvida com aquele nosso instrumental clássico do direito, provavelmente nós não estamos diante de uma política pública. Isso não é um problema, talvez seja até uma coisa que facilita a nossa vida. A gente precisa dessa complexidade proporcionada pelo arranjo jurídico institucional das políticas públicas exatamente para trabalhar esses problemas complexos de escala ampla, que são duas características obrigatórias de toda a política pública. Perfeito, professora. E é realmente uma honra receber a senhora aqui. Eu admiro muito a senhora por sua trajetória acadêmica, institucional, e porque a senhora debate de forma tão importante a relação entre direito e políticas públicas.
Numa palestra dada pela senhora em 2020, naquele momento horrível de pandemia, a senhora afirmou que falta ao Ministério Público uma identidade epistêmica, e aquilo fez um sentido gigantesco para mim, pois as nossas ações, né, as ações dos membros, elas são personificadas e não institucionalizadas. Assim, eu peço que a senhora explique um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esse conceito. Olha, boa observação, bom saber que alguma coisa que eu falei em 2020 fez sentido e que continua fazendo 5 anos depois. Para mim é uma homenagem receber essa pergunta. Essa observação que eu fiz decorria do contato que eu tinha e tenho, principalmente na pós-graduação, com membros do Ministério Público. Desde que eu publiquei o meu doutorado, e lá vão 20 anos, eu tinha muita interlocução com o Ministério Público, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Naquele momento, logo no começo dos anos 2000, o Ministério Público estava entrando com muita força com os inquéritos civis públicos e ele tinha um poder de indução da ação pública muito relevante. Hoje me parece que isso já se alterou, né? Tem outras maneiras, acho que a questão penal tem, se eu não estou enganada, ocupa muito da energia do Ministério Público, mas o fato é que existe uma maneira de atuação, e o Ministério Público foi pioneiro, ele desenvolveu isso desde os anos 90, né, de coleta de informações, com essa indução à ação pública, que foi inovadora, mas que no diálogo com os meus alunos de pós-graduação, que são membros do Ministério Público, e nas visitas que eu fiz, nos convites para palestras, eu sempre conversava e provocava as pessoas para saber se isso tinha sido, se existe a organização desse conhecimento. E a resposta que eu ouvia reiteradamente era não. É um pouco compreensível, as pessoas não têm tempo para isso, mas existem alguns membros do Ministério Público, aliás, muitos, que desenvolvem carreiras acadêmicas, formação acadêmica complementar, mas eu ainda não vi, e talvez porque seja mais difícil do que parece, organizar esse saber de uma tal maneira que alguém que ingresse no Ministério Público saiba, olha, o Ministério Público trabalha assim, os nossos valores talvez não seja a melhor palavra, porque os nossos valores são os valores da Constituição, da lei, mas os nossos procedimentos, a nossa maneira de trabalhar, aquelas, diretrizes de ação são aquelas. Até onde eu percebo, isso é feito muito de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Eu sei que existem os cursos de formação, né, quando a pessoa ingressa nos quadros do Ministério Público, mas mesmo nessa fase, a informação que eu obtive até agora me diz que não há cada setor faz do seu jeito, e eu acho que seria uma contribuição para o direito. Como eu disse, isso é mais difícil do que parece. Eu tenho, mais recentemente, pensado até nisso sobre o direito. Às vezes a gente tem temas importantes, mas a gente tem pouca condição teórica de refletir, e isso eu fiz justamente a propósito das políticas públicas, de refletir também de maneira ampla, também como uma comunidade de pesquisadores, para que a gente aprenda uns com os outros. Tem um artigo que eu escrevi em 2019, publicado na revista Estudos Institucionais, que se chama Método e Aplicações da Abordagem de Direito e Políticas Públicas. E ele começa discutindo exatamente isso, como você produz conhecimento coletivamente. E aí eu cito o trabalho da Elinor Ostrom, que foi fazer uma pesquisa sobre a tragédia dos comuns, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Economia, e ela, com a pesquisa dela, ela contrariou uma coisa de senso comum, que era assim, um recurso de domínio comum, ele vai ser sempre mal utilizado. As pessoas só vão zelar por aquilo de que elas são proprietárias. E a Elinor Ostrom demonstra que aquilo não é verdade. E como é que ela faz? É uma pesquisa extensa, de muitos anos da vida dela. Uma das coisas que ela faz é agrupar e agregar um conhecimento que já existia. E começa a trabalhar, então, fazer, né, que a gente chama hoje de comunidade epistêmica. Não é a palavra que ela usa, mas a ideia é que você tenha muitas pessoas de muitos centros e você faz uma produção coletiva de conhecimento. Para isso ser possível, você precisa de algumas categorias que sejam iguais, que todo mundo use. Aí talvez quem nos ouve pense, mas eu já tenho isso, porque afinal eu tenho o Manual de Direito Constitucional, o Manual de Direito Processual, já que minha vida já está resolvida. E, na verdade, não está.
E quando a gente pega, por exemplo, os problemas complexos que o Ministério Público, com os quais ele lida, tem muita coisa que vai além do manual. E é isso que eu falei, talvez pudesse fazer um manual de certos temas no Ministério Público. Como é que o Ministério Público trabalha? O que ele valoriza? E isso é você reduzir, você fazer um trabalho sistemático sobre como a gente pensa, como a gente trabalha. Eu acho que tem um tema que o Brasil está carecendo, porque isso do Ministério Público talvez seja desconhecimento meu, pode ser que tenha uma pessoa aqui ou ali fazendo esse trabalho. Mas num segundo passo, a gente pode fazer isso pensando os órgãos de controle de uma maneira mais abrangente. Eles poderiam trabalhar em conjunto, mas cada um tem os seus valores, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então, para um futuro, quem sabe, de médio prazo, a gente olhar para frente e descobrir que tem maneiras comuns e poder trabalhar em conjunto. Isso pode ser muito bom. A senhora fala muito sobre políticas públicas como uma expressão da força e da capacidade estatal. De que forma essa ideia tem a ver com o fortalecimento da nossa democracia e do Estado de Direito? É uma pergunta interessante, porque há uma controvérsia. Eu estabeleci para meu uso um conceito em 2006, que é programas de ação governamental que resultam de processos juridicamente regulados para a obtenção de fins politicamente determinados e socialmente relevantes. Enfim, é uma definição longa, mas ela tem realmente no centro a ideia da ação governamental. Até o meu livro principal sobre esse assunto, que se chama Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas, ele foi escrito originalmente como tese de livre-docência na Faculdade de Direito da USP, e o título era O Governo como Instituição Jurídica, exatamente para pensar como é que era o governo, e uma coisa que depois eu segui pesquisando, que é como é que se dá a comunicação entre os elementos políticos e os elementos jurídicos da ação governamental. Isso eu acho que é chave para a gente entender a ação governamental. Depois, esse conceito estabelecido, aí eu, examinando outros autores, esse conceito sofre algumas críticas, e uma delas é pelo fato de ele ser excessivamente centrado no Estado. Há quem defina, a partir de uma visão de grandes empresas que têm setores de políticas públicas, que é o que a gente chama por aí de relações governamentais, quem faz relação com o governo. Então, uma grande empresa ter um setor de política pública pode ser uma coisa boa, porque ela vai olhar programas de interesse público. Mas eu acho que uma conceituação ela tem que ser precisa para ela poder explicar minimamente aquilo a que ela se propõe. E eu acho que restringir e centrar a atenção na ação governamental já é muita coisa. A ação governamental ela tem essa particularidade que ela se justifica, ela tem um processo de legitimação que é diferente do da empresa. O governo, para fazer alguma coisa, ele precisa não só estar conformado ao que prescreve a Constituição e a legislação, mas ele precisa estar investido de um mandato político para isso, do crivo eleitoral, de valores, que são os valores da democracia. Tudo isso importa. Então, uma política pública que está dentro dessa conceituação que eu propus, ela cumpre todos esses valores e ela tem como objetivo realizar, enfim, finalidades de interesse público e que passam, de alguma maneira, pelo aparelho governamental. E, professora, considerando que o Ministério Público é, pela Constituição, uma instituição permanente e essencial à defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, de que forma nós poderemos atuar de maneira estruturante nas políticas públicas, mas sem incorrer em substituição do gestor público? Essa sempre foi um tema bastante complexo. O que eu acho que tem acontecido, acho que há até um amadurecimento do controle judicial de maneira mais ampla, e eu acredito que isso seja verdade também para o Ministério Público, é um amadurecimento no sentido de respeitar as escolhas no âmbito da política. Há quem faça referência à teoria da deferência, que é usada nos Estados Unidos, que é para respeitar a competência, se é do legislativo ou do legislativo, se é do executivo ou do executivo. E eu acho que esse é um primeiro passo importante. O primeiro passo é verificar se existe a política pública, se ela foi estabelecida, e não pretender que a atividade do controle se substitua a esses programas que existem. Fazer o controle dentro desses marcos, né? Se eles estão, pode acontecer que esses marcos não estejam
ou provendo suficientemente dos parâmetros para ação pública, ou que eles estejam sendo desrespeitados, aí sim a atuação do controle. Porque, caso contrário, você falou a palavra estruturantes, eu tenho visto discussão sobre os processos estruturantes, e até eu orientei uma tese de doutorado da juíza estadual Alexandra Fux Araújo sobre o direito à moradia, em que ela analisa, do ponto de vista de uma juíza, as ações estruturais. E ela percebe, e como ela já tinha uma formação anterior sobre a parte material do direito à moradia, ela acaba fazendo um trabalho muito interessante, porque antes de abordar propriamente o controle judicial, ela faz uma espécie de documentação do que tinha acontecido e por que uma ação complexa, como são os processos estruturais, por que ele chega no Poder Judiciário. E uma das observações que ela faz é que quando ele chega no Judiciário, ele não foi respondido mais em lugar nenhum. E toda a complexidade que tem alguns meios para ser enfrentada quando eu estou pensando no Judiciário, no Legislativo. Veja, o Legislativo tem uma coisa que a gente estuda pouco na faculdade, mas o processo legislativo ele é desenhado para ter a discordância, para ter a divergência, para ter a análise técnica das comissões, para ter a audiência pública, isso é da natureza do processo legislativo, para ter a negociação, para ter os ajustes redacionais, tudo isso é da vida do processo legislativo e do Poder Legislativo. Isso é transposto, e essa transposição é sempre problemática, ou para o âmbito do Ministério Público ou para o âmbito do Poder Judiciário nos processos estruturais. Então, aquele monitoramento por longo prazo, aquilo é uma adaptação que eu tenho dúvida se funciona bem, porque às vezes você corre o risco de alongar demais, né? Uma ação que na justiça devia ter uma decisão, depois devia se partir para o cumprimento, sob pena de você deixar um conflito eternizar, né? No âmbito seja do Ministério Público, seja da Justiça. Então, eu tenho, inclusive, conversado com colegas processualistas que têm alguma cautela em relação ao processo estrutural, achando que ele pode, que usado aqui, a conta-gotas aqui e ali, ele pode dar boas respostas, mas ele, para ser bem sucedido, ele nunca é resultado exclusivamente da ação, do proponente da ação. Ele, quando dá certo uma ação estrutural, ela, com grande probabilidade de acerto, ela encontra a colaboração no poder público. Tem um caso emblemático das creches aqui no município de São Paulo, que evoluiu bem, mas uma das fatores para ter evoluído bem é porque houve uma colaboração do município de São Paulo naquela altura que foi decisiva. Porque se você tem uma ação estrutural e o poder público não colaborar, você também não vai ter, exatamente porque é um problema tão grande, ele lida com aquilo que eles... Tem um termo para isso que é wicked problem, problema perverso, problema tão complicado e tão intrincado que ele não tem uma solução só, ele vai se prolongar no tempo. Então, eu acho que ele pode ser uma armadilha, seja para o Ministério Público, seja para a Justiça. Ele não será uma solução para muitos casos, nem para todos os casos. Ele pode ser usado muito esporadicamente dentro de um quadro em que se pressupõe haver colaboração, talvez uma dificuldade de um diálogo mais permanente. Porque se desaparecer a atitude de colaboração, eu acho que os pressupostos que viabilizam a ação estrutural desaparecem também. Bom, cada vez mais as pessoas recorrem à justiça para garantir direitos, especialmente na área da saúde. Como a senhora, então, avalia esse fenômeno da judicialização e como que o Ministério Público pode fazer para que isso vire um instrumento de construção e diálogo e não de conflito? Olha, eu tenho um livro escrito, um conjunto de artigos coordenado em coautoria com a Clarice Seixas Duarte, se chama Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo. Foi publicado em 2017 pela editora Saraiva. E ele decorre de um trabalho de pesquisa, uma observação, num momento em que estava se passando de uma judicialização muito intensa em relação ao poder público para uma judicialização intensa em relação aos entes privados, especialmente no âmbito da saúde suplementar. E ali a gente estuda algumas soluções que foram propostas na Audiência Pública da Saúde em 2009 e que falavam em soluções pré-processuais, né? Que o necessário era se investir nas soluções possíveis antes que o conflito fosse judicializado. E ele seria preventivo
dessa judicialização desmedida. E me parece, eu não tenho dados, uns anos depois que eu acompanhei, que a judicialização em face do poder público havia diminuído, até em função das súmulas, das decisões do Supremo, que começaram a frisar mais a necessidade do respeito às listas, do respeito aos procedimentos de inclusão de medicamentos, segundo a Conitec, enfim, prestigiando a política pública. Se superou um equívoco que existia, que era de que tudo que o judiciário deferisse era bom, era positivo. Hoje há mais cuidado em relação a isso. Mas ainda há, eu acho que desjudicializar é um caminho necessário. Agora, eu vejo que há medidas legislativas que nem sempre contribuem para a desjudicialização. Para isso, você precisa ter parâmetros mais claros, né? O que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é, né? O direito à saúde não se realiza só com base no 196 da Constituição, ele depende de um conjunto de medidas, de recursos, às vezes da comparação da gravidade dos casos, né? Coisas que a gente hoje sabe, é bem estabelecido, que às vezes o provimento judicial de um caso, o deferimento de um caso, ele pode dar aparência de satisfação do direito, mas ele pode estar de maneira oculta implicando a negação desse direito, a negativa de deferimento para uma outra pessoa que talvez estivesse numa situação equivalente ou até pior. Ótimo. E, professor, o Ministério Público, em suas diversas áreas de atuação, frequentemente enfrenta o dilema entre a defesa de direitos individuais e a necessidade de preservar o interesse coletivo e a racionalidade das políticas públicas. Então, como equilibrar esses dois polos de atuação, né? Especialmente em contexto de restrição fiscal e desigualdades regionais? De fato, me parece que a dimensão coletiva, em geral, ela é subanalisada e a própria regra do nosso processo, ela não prestigia, ela prestigia a atuação individual. Quando eu fiz o lançamento desse livro, Judicialização da Saúde, quem me prestigiou com a sua presença foi a saudosa professora Ada Pellegrini. E ela fez uma fala no lançamento em que ela registrava a frustração que ela tinha com as ações coletivas. Ela dizia que tinha sido a grande expectativa, a grande esperança de que aquilo fosse mudar o panorama do processo, mas que infelizmente não tinha se realizado. Esse é voltando para aquela primeira pergunta, essa poderia ser uma contribuição do Ministério Público. O que ele obteve com as ações coletivas? Onde é que há mais sucesso? Quais são os elementos que ele identifica? Quais são os padrões? Uma coisa interessante para a gente estudar em política pública são padrões que se repetem. Em vez de você estudar cada ação, pegar um universo de 30 ações, 40 ações, pegar em centros de apoio diferentes e entender os critérios que definem um determinado padrão. Eu acredito que, se isso for feito, nós vamos encontrar algumas situações que são mais propícias às ações coletivas, outras menos, e tem coisas que acho que só o próprio Ministério Público vai saber. Eu sei que tem gente fazendo pesquisa com pesquisadores empíricos, quantitativos, mas precisa estar nesse conjunto de pesquisadores aquele promotor, aquela promotora que tem a vivência, que tem a percepção cotidiana, porque eles são, né, a primeira indicação deve vir deles. A gente tem ouvido falar muito em accountability, né, na prestação de contas de forma transparente e em cultura de evidências na gestão pública. Como que o Ministério Público pode usar essas ferramentas para melhorar suas estratégias de promoção e fiscalização das políticas públicas? A ideia de accountability não tinha esse termo, mas é bastante antiga. A ideia de prestar contas de recursos públicos é uma ideia bastante antiga. Eu sou professora de Teoria Geral do Estado, eu dou aula para os alunos do primeiro ano, e uma das coisas que eles leem no primeiro semestre é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E essa declaração tem um artigo, eu não me lembro se é o 13, que diz o seguinte: todo aquele que gerir recursos públicos deve prestar conta deles. Uma redação exata eu não tenho, mas o conteúdo é mais ou menos esse. Para dizer que esse princípio é bastante antigo, esse princípio data da formação do Estado moderno. Portanto, o Estado moderno, que é o Estado liberal, 100 anos antes do Estado democrático, ele já previa esse dever de prestar contas. E não é só um dever de cima para baixo, ele é uma espécie de condição para o pacto social.
Lembrando que no Estado moderno eles estão saindo do Estado absolutista, eles estão saindo do Estado que era então tutelado, que era justificado pelo direito divino, e passando para um Estado que resulta de um acordo entre os indivíduos, de bases liberais. Então, existe uma preocupação de como é que nós vamos fazer eu vou cumprir minha parte no acordo, o outro tem que cumprir a parte dele. Isso é o substrato político essencial por trás da ideia de pacto social. Então, essa ideia da prestação de contas não é um dever puro e simples que alguém toma, ela tem uma razão política muito profunda para existir, porque é uma condição para o pacto da convivência política, é a criação da confiança, e a prestação de contas faz parte dessa confiança. Então, o Ministério Público, eu acho que lida tanto na relação dele com os demais, mas na atuação dele também deve ser uma atuação que proporciona a criação dessa confiança. E por isso que eu acho que deve-se ter cuidado com recomendações que as pessoas não entendem, acordos também difíceis, excessivamente complexos, porque eles correm o risco de trabalhar contra essa ideia de confiança. Se eles buscar esse sentido político mais profundo, que é um sentido que transparece em várias disposições da Constituição vigente, foram atualizados, foram reproduzidos, foram reiterados, dali que vem a força e a grande legitimidade que o Ministério Público tem desde a Constituição de 88 até hoje. E, professora, já caminhando para o final, que mensagem a senhora deixaria aos membros e servidores do Ministério Público sobre o papel da instituição na construção de políticas públicas baseadas em evidências, legitimidade democrática e responsabilidade institucional? O papel do Ministério Público é muito importante. Eu me formei sob a Constituição antiga e acompanhei o processo de elaboração da Constituição de 88 e como foi festejado o novo desenho que se deu ao Ministério Público. Então, ele tem uma condição especial, prerrogativa de atuação em defesa do interesse comum da sociedade, que devem ser usadas com muita responsabilidade. É um poder muito importante. O Ministério Público, eu acho que deve agora, entendendo os novos tempos, buscar, na medida do possível, atuar em convergência com os demais órgãos de controle. E isso, para mim, é a fronteira de inovação a ser buscada, que a gente não tenha cada órgão de controle como uma coisa isolada, que a gente perceba que todos eles foram criados para realizar melhor os direitos constitucionais e que disso se consiga extrair a força necessária para o completo cumprimento da Constituição, para a efetivação dos seus dispositivos, para assegurar que os direitos sejam contemplados com os meios necessários, que é disso que tratam as políticas públicas, né? Uma conjugação entre objetivos, metas fixadas num determinado tempo e os meios necessários e suficientes para a sua obtenção. Então, que o Ministério Público consiga obter consciência dessa dinâmica, desse funcionamento, para usar esse papel importante, esse conjunto de competências que a Constituição lhe outorgou para a realização do interesse público, que é algo essencial nessa nossa democracia, né, tão vulnerável, que precisa tanto desse cuidado. Professora Maria Paula Dallari Bucci, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast. As suas reflexões e informações ajudam o Ministério Público a consolidar um Estado que garante direitos e políticas públicas eficazes. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni. Quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 15 de dezembro, no Spotify. Você também pode ouvir na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.